Na tua experiência, já que você tem um acúmulo, você consegue detectar hoje que nos sets, por exemplo, no mundo, na realidade do cinema, já tem assim, uma tendência para que os sets sejam mais produtores de trabalho autoral ou trabalho realmente coletivo, ou está inevitavelmente sob o pragmatismo da produção e de rolar grana e da questão econômica para atender o mercado? Deu para entender? Deu. Na verdade, eu acho que muito pouca gente, mesmo nas grandes produções, ganha dinheiro com o cinema no Brasil. Eu acho que é uma luta muito grande para fazer um filme. São anos e anos tentando recorrer a leis de incentivo e projetos, enfim, de patrocínio. Então, é muito difícil, não conheço nenhum diretor que ganhe dinheiro fazendo cinema no Brasil. Então, é sempre um desejo, uma necessidade, movido por um desejo autoral, por uma necessidade muito forte, a realização de um filme. E depois eu sinto que, você falou muito bem, a produção do nosso cinema, por exemplo, é um registro muito forte do tempo que a gente está passando, do tempo que a gente está vivendo. E eu acho que o cinema brasileiro tem tido um olhar muito atento para a nossa sociedade. Eu acho que mais do que tentar construir ficções e buscar comédias e histórias em geral, eu acho que a grande fonte de assunto, de debate para o cinema brasileiro tem sido nossas questões sociais, tem sido as questões que têm levado mais gente aos cinemas e tem provocado o Tropa de Elite, por exemplo, que fala de um problema que atinge todo mundo, que é a violência policial, se tornou um fenômeno sociológico, mais do que um fenômeno de cinema, né? Tanto é que se tornou um fenômeno de distribuição antes de sair do cinema, com a pirataria, com já uma discussão enorme sobre acesso ao cinema, sobre o produto pirata, sobre direitos autorais, né? E eu acho que ninguém mais pensa mais em distribuição de DVDs no país da mesma forma depois do que aconteceu com Tropa de Elite. Acho que o acesso ao DVD, antes as distribuidoras, depois que o filme saía do cinema, demoravam um ano e meio para lançar o DVD. Agora, às vezes, lança ao mesmo tempo, lança no mês seguinte. E não é mais a R$50, R$60, é R$15 nas lojas americanas, é R$10 na banca de jornal. Que as pessoas perceberam que as pessoas precisam ter acesso ao cinema. Elas querem cinema, elas querem ver os filmes bons, que são fortes e que falam sobre a realidade delas. Eu acho que o cinema brasileiro tem sido excelente no sentido de que o seu olhar, o seu foco está nos problemas sociais do Brasil, sim. Eu posso dizer porque fiz vários filmes que trataram essencialmente de problemas da sociedade brasileira, da periferia brasileira. Do Carandiru eu fiz, Proibido Proibir, que é um filme que fala aqui da zona norte do Rio, O Batismo de Sangue, que é um filme que fala sobre a nossa tortura, sobre a ditadura militar, sobre todo o problema que a gente passou há 20, 30 anos atrás aqui no Brasil, que ainda é muito recente, que estava sendo discutido essa semana, se deve se punir, se deve se levar a julgamento os militares que participaram de torturas. Quer dizer, esse assunto ainda está vivo, as feridas ainda estão abertas, e o cinema, antes de qualquer política, foi o primeiro a abrir a história da ditadura, foi o primeiro a denunciar a tortura, a afirmar que a tortura existiu sim no Brasil e que foi usada sistematicamente para obter informações. Então, até hoje, os arquivos da ditadura ainda permanecem fechados, mas o cinema já abriu uma grande parte. É isso.